Início com uma música de mistério, com os sons de grilos e o vento da noite. Naqueles tempos antigos, perdida entre o mato e o brejo, existia uma vilazinha chamada São Bartolomeu. Era um lugar de gente simples, que durante o dia trabalhava na roça. Ria, tocava viola e fazia promessas para os santos. Mas, amigo, quando o sol se punha, um silêncio pesado, quase palpável, caía sobre as casas de barro. Depois das 11 da noite, ninguém se atrevia a colocar o pé para fora. Por quê? Porque os mais velhos juravam que, à meia-noite em ponto, o impossível acontecia. Pela estrada principal, que eles chamavam de Caminho dos Mortos, passava uma procissão de almas penadas. Diziam que elas carregavam velas que queimavam sem precisar de vento e cantavam hinos que não pertenciam a este mundo. Era o temido mistério das almas da meia-noite. A regra era clara. Quem visse, ficava mudo para sempre. Quem ouvisse, perdia o juízo. E quem tentasse seguir, bom, esse nunca mais era visto. Mas você sabe como é. Toda história tem um descrente. Em São Bartolomeu, esse homem era Antônio Bento, um vaqueiro corajoso, mas teimoso como uma mula empacada. Ele ria das histórias das beatas e zombava das rezas noturnas. Alma penada, ele dizia, com um riso debochado: isso é só medo do próprio pecado que a gente carrega nas costas. Certa noite, depois de beber umas cachaças a mais na venda, Antônio fez uma aposta perigosa com os amigos. Ele jurou que iria esperar a tal procissão, à meia-noite, bem na beira da Estrada das Almas. Quero só ver se esses fantasmas aguentam o cheiro da minha pinga, ele bradou. O povo tentou avisar. Dona Firmina, a parteira da vila, uma mulher sábia que já tinha visto de tudo nessa vida, olhou fundo nos olhos dele e disse: meu filho, quem brinca com os mortos, acorda com eles do seu lado. Mas Antônio apenas riu. Pegou sua lamparina, pendurou um terço no pescoço, mais por ironia do que por fé, e foi sentar-se na beira da estrada escura, esperando o desconhecido. A noite estava fechada. A lua, tímida, se escondeu atrás das nuvens. O vento parou de repente, como se prendesse a respiração. Até o brejo, sempre barulhento, parecia estar em silêncio. Antônio pegou seu relógio de bolso. O ponteiro marcava 11h59. Ele sorriu, convencido. Não vai acontecer nada. Esse povo tem medo do escuro. Só isso. Foi então que ele ouviu um som baixo, distante, como o de vozes rezando em uníssono. O som vinha de dentro da neblina que começava a subir da estrada. O ar ficou gelado, pesado, e a chama da sua lamparina começou a dançar, a tremular, como se estivesse com medo. De repente, na curva da estrada, surgiu uma luzinha, depois outra e mais outra. Eram dezenas, talvez centenas, de pequenas chamas flutuando, caminhando lentamente em sua direção. Antônio forçou a vista, o coração começando a bater descompassado. E então ele viu, eram pessoas, figuras cobertas por panos brancos, com os rostos apagados pela escuridão, cada uma segurando uma vela. Marchavam em um silêncio sepulcral, até que começaram a cantar. Era um hino rouco, antigo, uma melodia que parecia vir das profundezas da terra. A letra arrepiava a alma. Pelas almas esquecidas, pelas velas apagadas, pelos nomes sem lembrança, pelas cruzes enterradas. Antônio sentiu um frio percorrer sua espinha e gelar até o último fio de cabelo. Ele quis correr, gritar, fugir dali, mas suas pernas não obedeciam. Estavam presas ao chão. A procissão passou ao seu lado, tão perto que ele podia sentir o frio que emanava delas. E o mais estranho, nenhuma daquelas figuras projetava uma sombra no chão. Uma delas parou. A figura se virou, com um rosto que não tinha olhos, e falou
com uma voz que soava como o vento assobiando entre as frestas. Antônio Bento, tua hora não é agora, mas estás no caminho dos mortos. Por que zombaste do que não compreendes? Ele tentou responder, se desculpar, mas sua boca estava selada. A vela que a alma segurava brilhou mais forte, e dentro daquela chama, Antônio viu algo que o fez desabar. Era o rosto do seu próprio pai, morto há 10 anos. O velho o olhava com uma tristeza profunda. E então ouviu a voz do pai em sua mente. Filho, respeita o que não entendes. Nem tudo que o olho vê está vivo, e nem tudo que morre deixa de andar. Naquele momento, toda a sua coragem, toda a sua teimosia se desfez. Antônio caiu de joelhos na terra fria e rezou. Rezou como nunca tinha rezado em toda a sua vida, com uma fé nascida do mais puro pavor. As figuras fantasmagóricas seguiram seu caminho, em direção ao cemitério velho da vila. O som dos cânticos foi diminuindo, até se tornar apenas um sussurro no vento. Quando o sino da igrejinha bateu 1h da manhã, tudo desapareceu. A lamparina de Antônio se apagou. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, cheio de significado. Ele se levantou, tremendo dos pés à cabeça, e correu para a vila como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. No dia seguinte, quando apareceu em casa, estava pálido e seus cabelos, antes negros como a noite, estavam salpicados de branco. Ele jurava que tinha ficado lá por apenas alguns minutos, mas o povo da vila dizia que ele esteve desaparecido por 3 longos dias. Daí em diante, Antônio Bento nunca mais zombou das histórias antigas. Passou a ir à missa todo domingo e toda noite, sem falta, deixava uma vela acesa na janela de sua casa. Muitos anos depois, já um velhinho curvado pelo tempo, Antônio finalmente contou o que viu. Ele disse que as almas da meia-noite não eram más. Eram espíritos esquecidos, almas que voltavam para lembrar aos vivos de rezar por elas. Cada vela que elas carregavam era uma lembrança acesa por alguém na terra, mas as velas que ninguém acendia. Essas almas precisavam buscar sozinhas o seu próprio caminho para a luz. E ele contou a parte mais arrepiante. No meio da procissão, ele viu gente viva, misturada com as almas, pessoas que ainda não sabiam que estavam mortas, andando com os olhos abertos, perdidas entre este mundo e o outro. Antônio dizia, com a voz embargada, as almas da Manoite não assustam, elas avisam. E quem não escuta o aviso, um dia vai caminhar com elas. Depois que Antônio morreu, a vila tentou esquecer a lenda, mas numa noite fria de junho, sem lua e sem estrelas, o sino da igrejinha tocou sozinho. Era meia-noite. Um vento gelado soprou do brejo. E lá longe, na estrada, as luzes da procissão começaram a brilhar mais uma vez. Os moradores ouviram o canto vindo do mato. E, entre as vozes das almas, muitos juraram ter reconhecido a voz de Antônio Bento rezando junto com elas. Desde aquela noite, ninguém mais duvida. Toda vez que o sino toca sem motivo, o povo acende velas nas janelas e sussurra uma prece, que as almas encontrem o caminho e que os vivos não se percam no escuro. E assim, o mistério das almas da meia-noite continua biboan silencioso, esperando a próxima alma curiosa que ouse desafiar o que não se pode ver. A tradição diz que essas almas caminham entre o último suspiro do dia e o primeiro da manhã. São as lembranças do que foi esquecido. Então, se um dia você estiver sozinho numa estrada escura e ouvir vozes rezando ao longe, não olhe, apenas reze também e, se puder, acenda uma vela, porque pode ser que elas estejam passando perto de você, e toda vela apagada procura uma nova chama
para se acender. Essa história te arrepiou? O Brasil está cheio de lendas como essa. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que adora um bom mistério. E comente aqui embaixo. Você teria a coragem de Antônio Bento? Obrigado por assistir e até a próxima lenda.